Alto lá! Converte TV e Rádio apresenta programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Bom dia, nós estamos aqui hoje Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Transformadora. Nós queremos agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Louvamos a Deus por sua vida. E hoje nós estaremos aqui, com o missionário Elton e estaremos partilhando a palavra, conversando sobre missão integral, sobre vocação, sobre o trabalho missionário que está acontecendo lá, está sendo realizado pelos jocumeiros, pelos jovens da Jocum, que estão lá em Laranjeiras, fazendo um trabalho com a comunidade. Nós louvamos a Deus porque em tudo temos visto o agir de Deus em sua soberania, fazendo com que o seu glorioso amor seja conhecido por todos. Nós gostaríamos de estar compartilhando aqui um texto que em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 23, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, com a finalidade de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como que desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que naquilo que eu tenho pregado a outro, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O apóstolo Paulo usa aqui a figura do atleta, do que luta, certo? Para ilustrar a caminhada cristã, que envolve disciplina, exercício, perseverança, metas claras. E por falar em metas, precisamos compreender, que Deus, para que Deus nos salvou, para que Ele nos criou? Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele quis compartilhar conosco quem Ele é, a sua glória, o seu poder. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E temos falado isso aqui, e dado o enfoque que quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele também nos colocou em nós uma dignidade inalienável, que não pode ser tirada, não pode ser vendida, não pode ser explorada, E essa dignidade precisa ser reconhecida, E portanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, que declara crer que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, deve se mover na direção de compartilhar o seu amor com palavras e ações, E dessa forma, o apóstolo Paulo aqui, trazendo aqui de novo o que o apóstolo Paulo fala, o contexto é que ele está dizendo que fez de tudo para com todos, usando todos os meios possíveis para que o Evangelho pudesse ser conhecido, E nós também devemos entender que fomos criados para o louvor da glória de Deus, e quando Deus nos salvou com um projeto de retornarmos ao plano original dele, vivermos para a sua glória. Então, quando Ele nos salva, Ele também quer que nós venhamos estar reconciliados com Ele, vivendo em comunhão com Ele, desfrutando da presença dEle, da glória dEle, e compartilhando a sua glória por meio do Evangelho de Cristo a outras pessoas, onde quer que Ele nos enviar. Nós vamos estar agora, nesse instante, conversando com o missionário Elton, Ele está aqui em Aracaju, na verdade veio para Aracaju, recebeu o treinamento, participar da escola missionária de férias, ali na Jocum. Ele, junto com outros jovens, receberam o treinamento e agora estão na parte prática, e nós queremos então ouvi-lo aqui, nessa experiência. E aí, Elton, tudo bem? Tudo bem, pastor. Eu queria saudá-los a todos com a graça e a paz. É um momento de felicidade estar aqui compartilhando um pouco do que
Deus tem feito ali na cidade de Laranjeiras e principalmente também nas nossas vidas também. Ótimo. E conte-me, como foi a sua vinda para cá, para participar da escola de férias na Jocum, esse processo, o que lhe levou, o que lhe motivou a vir, né? De onde você é e esse deslocamento para cá, o que lhe motivou? Pronto, eu sou da cidade de Salvador, na Bahia, e há muito tempo eu já tinha esse ardor no coração em estar pregando a palavra, em estar me envolvendo mais com missão, só que às vezes a faculdade, o trabalho me impediam um pouco. E agora no período de férias eu tive esse interesse, o pessoal da Jocum aqui entrou em contato comigo. E aí foi um pouco difícil, complicado para tentar conseguir estar aqui nesse período, mas graças a Deus a gente chegou até aqui e com certeza Deus tem feito muitas coisas, principalmente na minha vida, porque eu percebia que eu precisava muito de capacitação. A vontade só de ir não é importante, mas sim a capacitação também para você entender o que você vai fazer, como você vai fazer. Então eu precisava desse tempo aqui com o pessoal da Jocum. Ótimo. E como é que tem sido a experiência lá, esses dias lá em Laranjeiras, né, no campo, né, missionário? O que você tem visto Deus fazer ali? Olha, meu coração foi com a grande expectativa de ir lá para ver como é a realidade do povo de Laranjeiras. E logo quando a gente chegou lá, nos primeiros dias já, a gente viu que a realidade lá era um pouco assim, as pessoas lá têm um pouco de dificuldade, tanto material quanto espiritual também, a realidade das minas lá. Então é uma situação que precisa muito da intervenção do povo de Deus. Então a realidade então de lá se assemelha à realidade de tantos outros lugares das periferias do Brasil, né? Sim. É o que a gente vê em vários lugares. Se a gente passear pelo Brasil, a gente vai ver em vários lugares que tem essa mesma realidade. Então a gente como igreja deve se mover, não se conformar, como tem em Romanos lá 12, né, que a gente não deve se conformar com esse mundo e realmente tentar intervir de alguma forma na realidade do nosso povo. Ok. Você tem algo para nos falar sobre missão integral? Quer compartilhar isso conosco aí? Sim. Pronto, fique à vontade. A questão de que algo tinha me incomodado foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre a missão integral. A missão integral, como é que se define, né? Que é o evangelho todo para o homem todo. Às vezes a gente se limita muito com relação a evangelizar só, Deus te ama. Isso é importante, mas é bom a gente também olhar para o lado social do ser humano, para o lado físico também. Eles têm necessidade física, têm necessidades sociais. Então é sempre bom a gente estar olhando para o homem como um todo. O Evangelho de Cristo, se a gente começar a ler os evangelhos, cada Mateus, Marcos, Lucas, eles falam também sobre algumas parábolas de Jesus que ele cuidou dessas três áreas. A gente pode citar o exemplo da mulher samaritana, que ela queria, no caso, Jesus tinha pedido água, mas na realidade no final Jesus deu a água da vida, algo para o espírito dela. Aí quando a gente vai logo no começo, o primeiro milagre de Jesus, que foi o transformar água em vinho. Então aquelas pessoas ali precisavam de um vinho para a festa, então Jesus fez outro milagre. Então quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vê que Jesus se importou realmente com essas três áreas. Eu queria só deixar para a meditação dos irmãos sobre a parábola do bom samaritano. Eu queria fazer um parêntese sobre essa questão da missão integral. Eu vou ler aqui a partir do versículo 30, isso. E diz assim: respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, o retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também
um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se às feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgou o seu cavalo, levou para uma estalagem e cuidou dele. A respeito dessa passagem aqui, me chama muita atenção com relação à boa vontade. No caso, teve uma quebra de paradigma. Nessa época, judeus não se relacionavam com samaritanos, e a gente vê aqui que primeiro passou um sacerdote que tinha um poder sobre aquela época, né, de autoridade, só que ele não se importou com aquela pessoa que estava ali. Logo depois passou também um levita que tinha uma grande importância no templo, na casa do Senhor, e também ele não se importou. Logo após chegou o samaritano, uma pessoa que dos três era o menor que poderia se importar. Para ele não teria muita diferença, mas ele foi ao contrário, ele se moveu de íntima compaixão. Mas aí quando a gente para analisar um pouco mais sobre isso, às vezes só ter a compaixão sem sabedoria, às vezes é um caminho para o fracasso. Se a gente for parar para perceber, se ele não tivesse o cavalo ali e colocasse o rapaz em cima do cavalo, eu acho que ele não conseguiria se ele só levasse nos ombros. Às vezes a gente quer tentar ajudar um ser humano, ajudar algumas pessoas que estão passando por uma realidade difícil, mas se a gente não usar de sabedoria, não tiver estratégia, a gente acaba perdendo ele e acabando se perdendo também. Não é um motivo para a gente não fazer nada pela nossa sociedade, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, mas é só um alerta para deixar claro, assim, às vezes eu posso usar uma figura assim de um prédio está pegando fogo, né? E tem centenas de pessoas lá querendo se salvar, e você vai entrar para salvar ela, mas você não vai entrar, você não tem roupa apropriada, você não tem oxigênio, você pode até salvar, mas provavelmente você vai perder sua vida também. Então é muito essa questão de você conhecer, de você aprender um pouco para ajudar o próximo, ter compaixão. Ou seja, o que você está ressaltando aí é a importância não apenas de fazer, mas também de buscar capacitação para fazer. Sim, sim. E essa era a minha dificuldade. Eu tinha boa vontade, queria ajudar o próximo, queria levar a palavra, mas eu sentia dentro de mim que eu não tinha capacitação apropriada para isso. E justamente a escola de férias promovida aqui pela Jocum de Aracaju, justamente me promoveu esse ensino, de aprender um pouco mais sobre humildade, sobre intercessão, sobre amor ao próximo, sobre servidão. Foi uma das aulas que mais me tocaram. E essa necessidade de conhecimento, às vezes só a boa vontade não importa muito não, mas sim você conhecer o que é que você vai tratar, como você vai tratar. Muito bem. Você faz que curso? Qual área? Eu curso Engenharia de Produção. Estou no 4º semestre. Certo. Não sei se você conhece a ABU, Aliança Bíblica Universitária, né? Sim, então, conheço. É um movimento estudantil que está presente nas universidades brasileiras e em diversas universidades, aqui em Sergipe também. Quero mandar um abraço aí para a liderança da ABU aqui em Sergipe, certo? E dizer que fico feliz em que tenha tantos jovens universitários pensando sobre a obra missionária e evangelizando no campus, né? E buscando justamente promover essa capacitação. Tem tido sempre encontros de capacitação, de promoção da comunhão também, certo? E, enfim, a ABP também, Aliança Bíblica de Profissionais, ABS, Aliança Bíblica de Secundaristas. Nós queremos desejar a vocês todos que sejam bem-sucedidos em nome de Jesus, que possam perseverar nesse caminho, como o apóstolo Paulo colocou aqui, né, que mantendo essa disciplina, né, conforme ele fala em 1 Coríntios capítulo 9,
Mas eu queria hoje, né, daqui a pouco a gente vai ouvir o Rap da Paz, tá? Eu queria antes disso, né, compartilhar que mais uma vez, na semana passada nós falamos sobre a questão de corrupção, né, e hoje queremos retomar o tema, mas isso logo depois da música o Rap da Paz, que é promovido aí pelo Projeto Resgate. O Projeto Resgate é uma associação, né, é uma ONG que atua há 15 anos, né, desde 2002 que ela existe e que busca dar suporte e apoio, né, às famílias que têm problemas com drogas. Ela não apoia apenas as famílias, mas também ela promove projetos sociais que possa reduzir aquela condição de risco e vulnerabilidade em que as nossas crianças e adolescentes estão vivendo, né? Nós temos um trabalho ali no Santa Maria, usamos o espaço da Jocum aos sábados para promover atividade de lazer, mas também promovemos atividade de educação, né? Transmitindo valores éticos, né? Também encaminhamos, né, na área de capacitação profissional, né, para que eles possam viver com dignidade, né? Então, sabemos da importância da educação e os encorajamos a isso. Esse ano, se Deus permitir, queremos implantar, né, o trabalho de reforço escolar. Há uma deficiência muito grande, uma defasagem também, certo, entre a idade, né, cronológica dos meninos e a série escolar. Há uma defasagem grande e quando muitas vezes lamentavelmente a quantidade de jovens que estão, né, com essa defasagem escolar é grande, é significativa. Isso impede que muitos, né, tenham acesso ao mercado de trabalho da forma adequada. Também que tenham uma profissão, ou seja, que recebam uma capacitação adequada na área profissional. Portanto, né, fica refém de situações que contribuem para que se envolvam, né, em situação de delinquência, né? Então nós sabemos da importância da educação e queremos contribuir, né, para que esses adolescentes, jovens e crianças desde cedo aprendam, né, a importância da educação em suas vidas e como elas devem buscar capacitação profissional para entrar no mercado de trabalho e viver com dignidade, né? Viver com dignidade, certo? Ao mesmo tempo nós compartilhamos alguns ensinos muito importantes sobre valores, né? Sobre respeito, né? Também na área da educação ambiental, certo? Também sobre doenças sexualmente transmissíveis, certo? Sobre a questão da problemática das drogas, que é algo muito presente, certo? Esse milênio é o milênio das drogas, né? Além de tantas outras doenças do ponto de vista emocional, mas queremos, como Projeto Resgate, e estamos trabalhando firme e convidamos vocês a se juntar conosco, né, nessa missão de contribuir para que as nossas crianças e adolescentes não venham se perder, né? Nós sabemos a questão da violência e eu acho que devemos contribuir para que haja uma cultura de paz, para que haja promoção de uma cultura de paz. E a igreja, ela deve, na sua caminhada, né, a semelhança do príncipe da paz, ela deve estar disposta a fazer sacrifícios que forem necessários para que haja promoção da paz, tá bom? Esse é o Projeto Resgate, que hoje está funcionando ali na Rua Lagarto, na Rua Laranjeiras, 671, certo? E o telefone é 3211-4176. Mas se você quiser agendar para receber ajuda para você, para a sua família, 3211-4176, certo? Tem psicólogo, psicanalista, né? Acompanhamento em termos de capelania, certo? Onde vocês vão ser acolhidos e encaminhados para a rede de assistência, tá bom? Nós vamos ouvir então Rap da Paz, que é
foi promovido também pelo Projeto Resgate, esse videoclipe, certo? Mandamos um abraço aí para a pastora Neide Araújo, ela trabalhou aqui como missionária, certo? E as crianças também que estão nesse vídeo, mandamos um abraço para os meninos todos aí do projeto Sou da Paz, no Santa Maria, e todos os voluntários que trabalham conosco. Um grande abraço. Vamos ouvir então e ver. Hey, alto lá, Hot Black tá em casa. Satisfação, periferia e região. Vocês estão dispostos? Sim! Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Criança na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Porque ela é o futuro do nosso país. Lugar de criança na sala de aula e não largada nas ruas ou trancadas em jaulas. Pare e pense o que se esperar de uma nação onde se oferta menos escolas e mais camburão. Um futuro próspero, livre queira e não distante do amor. Largado de qualquer maneira e não espere pra depois. A hora é agora, pois o amanhã de ontem é hoje. Partiu-se embora, vamos embora, vamos! Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Criança na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Porque ela é o futuro do nosso país. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Criança na rua? Não. Esse é o rap da paz. Pois é, esse é o rap da paz, né? Nós queremos promover a paz, a cultura da arte e das demais áreas de conhecimento, saber e expressões, né, de artes para a promoção da paz. Devemos sempre promover a paz, sabendo que a paz é fruto da justiça. A paz é fruto da justiça. Então, em uma sociedade onde a injustiça prevalece, a paz não está sendo promovida. Está sendo promovida uma cultura anti-paz, contra a paz. A paz é fruto da justiça. Então, devemos pensar sobre isso, porque também o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, são diversos aspectos que a palavra de Deus nos ensina, e como eu estava conversando com o missionário Elton, né, que às vezes o nosso olhar para as Escrituras está muito contaminado, né, pela lente, né, da nossa leitura. Então, quando eu vou ler as Escrituras, eu procuro sempre o que Deus tem para mim, no sentido de eu ser
individualmente abençoado, e não o que Deus quer que eu faça, né? Mas se assemelha talvez àquela questão de, né, o que é que eu vou ganhar, né? O que é que eu tenho para receber. Não é que Deus não tenha para nos dar, só Ele tem para nos dar, mas eu devo compreender que se eu fui salvo por Jesus Cristo, Ele já me deu, juntamente com Cristo, todas as coisas que eu preciso para viver uma vida abundante. Eu devo pensar o que é que Jesus está me ensinando para que eu possa manifestar no meu dia a dia uma vida onde os interesses de Jesus sejam manifestos na minha caminhada. Hoje nós queremos compartilhar aqui um texto, né, voltando à questão lá da semana passada, que trabalhamos um pouquinho sobre a questão da corrupção, ou talvez seja melhor uma abordagem ética, né, com a ética cristã, né? A palavra ética é uma palavra que significa conduta, né? Caminhada. Ética está ligada à conduta, a como eu caminho. Mas a ética também está ligada, carrega de si o conceito de valores, né? Do que é certo, né? Separar o certo do errado. E muitas vezes isso é difícil, mas se torna muito mais difícil quando eu não gasto um tempo para refletir, né? Ética fala sobre integridade. E o que é integridade? É a característica de ser inteiro, não dividido, né? Não fragmentado, mas carregar essa inteireza, né? Essa integridade no sentido de permanecer, né, sem mistura, certo? Carregar consigo a pureza, ter uma identidade bem definida como ser, né, que pensa, que tem fé, né, e que pratica a sua fé, né? João Batista, né, aquele que foi precursor de Jesus, que começou a pregar antes, foi quem abriu o ministério para que Jesus chegasse e anunciasse o reino de Deus. Ele veio antes e ele estava pregando, né, e as multidões, capítulo 3 de Lucas, né, a partir do versículo 10, diz assim: então as multidões o interrogavam dizendo: quem havemos, pois, de fazer? Respondeu João Batista dizendo: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também até ele publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, quem havemos de fazer? Então João Batista lhe disse: não cobrem mais do que o estipulado, porque os publicanos, eles eram aqueles que cobravam os impostos, trabalhavam, né, no emprego público, a serviço do Império Romano, e cobravam os impostos. E muitas vezes era prática comum cobrar além do devido, porque enriquecia de forma ilícita. Esses perguntaram a João Batista como é que eles deveriam se comportar de agora em diante. E João Batista diz com muita simplicidade, não faz um longo discurso, muito pragmático: não cobrem mais do que o estipulado, faça a coisa certa, né? Promova a justiça. E também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E então João Batista disse para aqueles soldados: a ninguém maltrateis, ou seja, não use da violência, não use do poder que vocês têm para praticar violência, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, ou seja, não use também do poder que tem para fazer denúncia falsa, né? Que aqui seria, né, causar prejuízo à vida de outros por causa da posição que você ocupa. João Batista trata também de questões muito, muito práticas aqui. Não maltrate ninguém, não faça denúncia falsa, e um aspecto que eu e todos nós precisamos pensar, que é: contentai-vos com o vosso soldo, né? Ou seja, o soldado, o salário de soldado é chamado soldo. Contentai-vos com o vosso soldo, né? Ou seja, lembre-se quanto você ganha, porque o perigo de querer, né, gastar mais do que o que você ganha está sempre presente na vida de todos nós. Mas pior do que isso
pior do que ter desequilíbrio, né, nas finanças, é usar meios ilícitos para buscar conquistar bens ou um estilo de vida que está acima do meu padrão, né? Então ele está dizendo: contentai-vos com o vosso soldo, né? Isso se aplica aos soldados, se aplica a toda e qualquer atividade humana, para aqueles que se declaram ser seguidores de Jesus Cristo. O texto que vamos estar lendo hoje, baseado nesses ensinos de João Batista, está lá escrito em Mateus capítulo 28, né? Porque nós já falamos aqui que existem 3 estruturas de poder, basicamente, né, que dominam a vida na sociedade, né? O poder político, o poder econômico e o poder religioso. O poder político, né, ele se dispõe a representar, né, o povo, e deveria representar os interesses do povo, mas frequentemente e culturalmente, né, representam interesses de um grupo corporativo, quer seja eles mesmos, porque ali estão representando interesses não do povo de uma forma geral, dentro daquele aspecto ético que falamos, mas de grupos de interesses econômicos, né, financeiros, que também representa poder e muitas vezes está por trás, não é visível, porque ele está escondido atrás das estruturas midiáticas, certo? Mas no comando da situação, né? Dizendo o que deve e o que não deve ser levado ao povo. E o poder religioso, que sem compromisso com os ensinos éticos, aqui especificamente ético-cristão, né? Com interesses, muitas vezes, de ampliar o seu campo de ação religiosa, né? Faz algumas barganhas, algumas negociações que não tem nada a ver com a ética ensinada por Jesus Cristo. E aí tudo isso, quando se mistura, certo? Contribui de forma significativa para o mal-estar social, né? Para a injustiça e, obviamente, como nós falamos, como a palavra de Deus diz, o fruto da justiça será a paz. O fruto da justiça será a paz. E, obviamente, o fruto da injustiça será o conflito, né? Será a exploração do homem pelo homem, será o estabelecimento da miséria, né? E nós sabemos o quanto a pobreza aumentou no Brasil desde 2015, certo? De forma significativa, certo? Tivemos um aumento de quase 20% só no ano de 2015, aumento de quase 20% da pobreza no Brasil. E isso não é apenas números, esses números vão se revelar, né, em aumento da delinquência, né, da violência, né, da situação de aviltamento do ser humano, certo? E alguém pode perguntar: pastor, o que isso tem a ver, missionário, o que isso tem a ver com os ensinos de Jesus Cristo? Tem tudo a ver. Nós falamos lá o que João Batista pregou, certo? E vamos ver agora o que aconteceu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e um grupo religioso, né, foi fazer uma negociação aqui. Vamos ver então, Mateus 28, a partir do versículo 11, diz assim: que indo elas embora, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, ou seja, que Jesus havia ressuscitado, Jesus não estava mais ali, né, no sepulcro. Reunindo-se eles, os principais sacerdotes, em conselho, junto com os anciãos, que representavam as autoridades do povo judeu, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que lhe dissessem: vieram de noite os discípulos de Jesus e o roubaram enquanto dormíamos.
caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós iremos persuadi-lo e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ora, aqui nós vimos então, né, que os guardas, né, estavam ali guardando a sepultura de Jesus Cristo, mas Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Ninguém detém o poder de Deus. Deus é soberano. Nenhuma estrutura humana pode mudar e alterar essa realidade. Deus levará o curso da história para onde Ele disse que iria levar. Convida todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia em que o justo juiz irá julgar todos os homens, grandes e pequenos. E esse grande juiz, o soberano, não vai se vender e nem vai ser corrompido. E ninguém poderá comprar, né, os seus votos, ou seja, a sua decisão. Todos iremos comparecer ante ao tribunal de Deus e seremos julgados segundo a justiça do nosso Deus, segundo os padrões de justiça de Deus. Nesse caso aqui, né, os soldados testemunharam que Jesus havia ressuscitado, porque eles não encontraram o corpo e estava se perguntando como foi que o corpo desapareceram. Eles apresentaram o relato, não primeiramente ao seu comando, né, mas foram procurar os religiosos que tinham inveja de Jesus e trabalharam para que Jesus fosse assassinado. Jesus foi assassinado, foi vítima de violência, como tantos outros têm sido em nosso país e em tantos lugares vítima da violência. A violência está muito presente, é algo muito real, né? E Jesus também foi vítima da violência, mas quando não encontraram o corpo de Jesus, os soldados chegam, compartilham com a liderança religiosa da época, né, os fariseus, e eles, reunidos em conselho, chamam os anciãos e ali eles fazem, né, um plano, uma estratégia muito forte de criar uma história factoide para que seja divulgado, disseminado que o que houve não foi a ressurreição de Jesus, mas que roubaram o corpo de Jesus. Ora, se a guarda estava lá para impedir que isso acontecesse e roubaram o corpo, logo aqueles soldados falharam na missão de guardar. E pelo regimento da época, se os soldados falharam, eles iriam morrer. Mas o fato é que o poder político usa também o poder econômico para comprar, né, para comprar a dignidade, para corromper aqueles soldados e fazer com que eles dissessem a versão, né, tivesse uma versão que foi editada pelos líderes sacerdotes do povo judaico. Então eles começaram a reproduzir aquilo que os religiosos queriam que eles falassem, a mentira. E nesse contexto se reproduziu que roubaram o corpo de Jesus, e aqui o texto diz, até hoje, né, Mateus, quando escreve isso, até aqueles dias, que deveria ter aí umas 2 décadas depois, né, que esse evangelho teria sido escrito, né, mas era isso que o povo acreditava, que o corpo de Jesus foi roubado. E isso foi fruto de quê? Da corrupção, da inveja, certo? E de tantos outros fatores, interesses políticos, religiosos, certo? E econômicos, porque queria-se
queria que se prevalecesse, né, uma história controlada por um grupo político, religioso, econômico. E, na verdade, a história da igreja, né, ela é dirigida pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor da história. E nada poderá mudar, né, aquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, determinou que irá acontecer. Até mesmo todos aqueles que vivem se corrompendo ou praticando a injustiça e promovendo a injustiça, certo? Eles, em algum momento, eles vão prestar contas a Deus e vão responder. E cabe a nós, a todos nós, a mim inclusive, né, buscar compreender o que Jesus quer que façamos e viver como Ele nos chamou para viver, certo? Então, esse é um dos aspectos ligado à ética cristã, à conduta cristã, que contraria, certo, essa situação caótica de corrupção, né, que está no Brasil. Somos em torno de quase 30% da população evangélica, da população do Brasil é evangélica. Quase 30% nos últimos dados, né, do IBGE. E a pergunta que se faz é: onde está o poder ético desse povo, onde a nossa nação não parece ter mudado muito do ponto de vista positivo dentro desses aspectos éticos? Se alguém quiser se aprofundar sobre essa questão ética, certo? Temos aqui o livro, né, que nós já falamos a semana passada, certo? O livro Religião e Política Sim, Estado e Igreja Não, certo? Nesse livro, escrito por Paul Freston, você pode encontrar alguns aspectos muito interessantes, certo? Sobre a ética cristã, né? E poderá, essa é da editora Ultimato, né? Você poderá compreender, né, um pouco sobre o posicionamento dos evangélicos, né, na área política, tá certo? Eu queria apenas ler um texto breve, né, desse que fala sobre a questão ética, né, na página 37 desse livro, que diz assim: uma comunidade que sai do apoliticismo para a política, sem passar pelo ensino sobre ética bíblico-política, será muito sensível à cultura política. A classe política evangélica é muito parecida com a classe política em geral. Não são os grandes vilões da história, mas também, certamente, não são o sal da terra e a resposta para o Brasil. Esse aspecto, né, que Paul Freston faz essa abordagem a partir de dados e estudos sobre o posicionamento de muitos políticos evangélicos no Brasil. É claro que existe raras exceções das mais variadas contornos ideológicos e religiosos, mas, lamentavelmente, falta uma formação adequada, né, para um número significativo, né, daqueles que estão saindo da posição de apoliticismo, né, que era apolítico, não se envolvia com política e agora passa a se envolver de uma forma muito vigorosa, né, com a vida política, sem ter uma formação, né, muitas vezes não tem uma formação acadêmica e nem tem uma formação em termos de ética bíblico-política, certo? O que é aquilo que nós apresentamos aqui, fazendo essas leituras de forma detalhada sobre a ética que deve se prevalecer. Não é aquilo que está no regimento dos partidos, no estatuto e regimento dos partidos. Isso tudo está tudo muito bonitinho, né? É como se conduz diante da vida, como se conduz em termos de princípios éticos, né? Porque quando as coisas, muitas vezes em nossas igrejas tem as regrinhas, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, só que quando entra no aspecto da política, não tem essas regrinhas, porque deve-se trabalhar, né, com aspectos em termos de princípios gerais que devem reger a nossa vida, guiar a nossa vida. E aí, quando entra no aspecto político, né, como não tem essas regrinhas, e aí a gente fica sem
os princípios que deveria ter para nortear as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões. Então, o desafio é buscar ter uma formação adequada, né, para que, antes de se envolver, né, com política partidária ou se posicionar dessa forma, possamos verificar, né, o que é que as Escrituras nos dizem, o que podemos estar fazendo, pensando, né, para que possamos ter um Brasil onde se promova a justiça e possa ter a colheita da paz como fruto da justiça, certo? Queremos mais uma vez ouvir aqui o hino, na verdade um cântico que diz: que estou fazendo se sou cristão, certo? Esse hino foi escrito, né, no final da década de 60, ainda no período da ditadura. Ficou sem poder cantar, logo em decorrência justamente do contexto político, né, ideológico que existia na época, e depois, na década de 80, ele passou a ser conhecido, né, e na década de 90 foi introduzido em alguns inários até, certo? A nossa música, e nós vamos estar ouvindo agora, nesse instante, que trata justamente desse tema, né, da ética e dos ensinos bíblicos e da realidade brasileira que estava se vivendo na década de 60 e estamos vivendo hoje, que a injustiça é algo presente durante toda a história da humanidade. Vamos ouvir então? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta aos céus. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Estamos aqui de volta, já nessa fase final do nosso programa Missão Transformadora. Queremos agradecer a você por sua participação, audiência. Peço que você esteja compartilhando. Se você foi edificado, se o tema, né, é interessante para você, você também pode, né, chamar outras pessoas para participarem, para compartilhar conosco, né, assim, compartilhar o programa com essas pessoas, seus amigos, enviando o link, certo? E tratando até, talvez, em termos de estudos bíblicos, abrir espaço para reflexão sobre essas questões e sobre o mundo que nos envolve. Quando o nosso chamado
como cristão, né? Jesus diz assim, orando no capítulo 17 de João, versículo 18, ele diz assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Então, muitas vezes temos três posições possíveis em relação ao mundo. Uma, né, é de estar fora do mundo, ou seja, não é aquela visão de ficar isolado do mundo, alheio ao mundo, alienado ao mundo. Se fosse para ser assim, certamente Deus não tinha enviado o seu Filho ao mundo, né? E Jesus viveu, né, entre pecadores, né, em um mundo real, concreto, onde as coisas aconteciam, o mundo e a história dos homens estavam acontecendo. O outro ponto é envolver-se com o mundo, mas não com essa perspectiva de transformação. Então é estar lá e desfrutar do mundo sem nenhum compromisso com aquela ética e ensino bíblico que Cristo nos ensina. Então eu estou lá e estou na folia também, certo? Então, como se diz na terra de sapo, de cócoras com ele. Então, não vai promover nenhuma transformação. E o terceiro posicionamento possível é justamente aquilo que Cristo teve com relação ao mundo, né? Ele teve compaixão das pessoas, ele denunciou a injustiça, ele proclamou libertação, ele proclamou salvação, ele proclamou libertação dos encarcerados, né? Vista aos cegos, né? Enfim, ele trouxe vida onde ele chegou, mas ele também foi exposto e se expôs à violência, né? Ele sofreu, ele foi injustiçado, né? E terminou sendo violentamente assassinado, como também foi assassinado Martin Luther King e tantos outros homens de Deus e outros que lutaram em favor da justiça, independente do seu modelo de fé. Então, a prática da ação, digamos assim, de boas obras, ela pode dar notoriedade a algumas pessoas, e elas fazem com que elas sejam vistas como homens e mulheres bons, né? Assim, pessoas boas, né? Então, a prática da justiça pode fazer com que um homem seja considerado bom, o ser humano seja considerado uma pessoa boa. Mas a prática da justiça poderá levar a pessoa a ser considerada uma pessoa perigosa. Então, quando eu estou lutando em favor da justiça, né, corro o risco de ser compreendido como uma pessoa perigosa. Mas se eu estou praticando apenas o bem, né, o risco é de ser chamado uma pessoa boa. Certo? Nós queremos anunciar aqui sobre o Seminário Teológico Batista Sergipano, né? O seminário completa esse ano 30 anos, certo? De existência aqui em Sergipe, buscando, né, produzir uma formação, né, teológica com excelência. O seminário ele tem um curso de teologia, bacharel em teologia, né? Um curso também à distância em teologia, certo? EAD, reconhecido pelo MEC, o curso de educação religiosa e o curso básico em música e ainda o curso de liderança, né? Liderança cristã, com duração de 1 ano. O curso básico de música com duração de 2 anos e o curso de teologia, curso livre de teologia, né? 4 anos e o curso de educação religiosa também de 4 anos, certo? Vocês depois vão ter esse contato aí. Queremos também falar sobre o Colégio Americano Batista, certo? Conquistas, você já pode fazer sua matrícula aí no Colégio Americano Batista. Conquistas, né, estão sempre presentes em um DNA cristão. Então, o Colégio Americano Batista, certo? Um colégio que já existe há mais de 60 anos aqui e que tem dado grande contribuição para a formação, né, de cidadãos, né, mais do que uma formação apenas escolar, né, tem formação em termos de valores para que tenhamos uma sociedade justa, certo? O colégio a semana de capacitação lá no 22, essa semana eu estou sem
certo? Vamos ter uma semana de capacitação de 22 a 26, certo? Que, na verdade, já está se encerrando, né? Que é lá em Natal, está acontecendo em Natal, né? Que é a semana, né, de desenvolvimento comunitário, né? A formação na área de desenvolvimento comunitário, lá que está acontecendo lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Se não foi possível, é claro, que já estamos dentro da semana, mas no próximo ano você poderá, todo ano você poderá estar se preparando para estar indo a esse curso de formação em desenvolvimento comunitário. Nós queremos aqui abrir a palavra para o Elton, né, para que ele pudesse falar aí, Elton, o que marcou aí até agora, né? O que marcou, a experiência que marcou aí esse trabalho missionário ali em Laranjeiras, alguma coisa que possa, tanto na base, né, que você possa compartilhar conosco, ou no campo, né, o que marcou aí a sua presença nesses dias aqui em Sergipe. Certo, pastor. Teve uma das experiências que me marcou, não foi assim algo sobrenatural, mas que me deixou muito impactado. Logo no primeiro dia a gente visitou o povoado de Conjunto, e a gente estava, eu e mais 2 meninas, alunas também da escola, e a gente entrou na casa de uma mulher e começamos a compartilhar da palavra para ela. E do nada ela começou a chorar bastante, dizendo que Deus amava ela, e a gente ficou um olhando para o outro sem entender. E logo depois ela falou, né, que Deus amava ela porque levou a gente ali naquele lugar. E depois eu parando para pensar assim, às vezes a gente precisa ser resposta de oração. Não basta apenas a gente orar para que Deus mande pessoas para a seara, né? Mas sim ser resposta de oração. Quando a Bíblia diz, né, que onde há o Espírito Santo há liberdade. Então entendemos que naquele momento ali, mesmo a gente orou pela vida dela, que ela estava com algumas enfermidades, mas ela percebeu que a nossa presença ali já modificou o ambiente já. Então me deixou muito pensativo a respeito disso, sobre essa questão também de ser resposta de oração. Quando a gente começa a ler Atos, né, logo depois do batismo do Pentecostes, a gente vê que os apóstolos foram resposta de orações. Eles saíram, eles começaram a fazer prodígios e maravilhas que Jesus já tinha feito essa promessa para eles. Muito bem. Além dessa experiência, tem outra aí que você vivenciou junto com o grupo lá de Jocumeiros? Tem, mas no caso não foi que a gente acabou se dividindo, mas também teve ontem a gente estava no povoado de Salinas e a gente se deparou com uma condição muito de extrema pobreza naquela comunidade, onde vimos adolescentes de 14 anos já grávidas, mães de 30 anos com 4 filhos, meninos também já envolvidos já no mundo das drogas. E teve uma das casas que outro grupo visitou, de um rapaz que ele estava sofrendo um derrame. E ele estava lá na cama, imobilizado. E as meninas tentando também conter o choro, porque viu que a necessidade, a alma dele precisava de Jesus naquele momento ali, não só de uma cesta básica ou algo material, mas sim precisava de Jesus. E logo após as meninas oraram pela vida dele também, para que a salvação entrasse naquela casa ali. Amém. Então nós vimos, estamos vendo que quando a igreja sai para, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, o milagre acontece. Eu acredito que talvez o maior milagre que Deus está fazendo é no meio da sua igreja, para que sua igreja obedeça, certo? Que essa igreja obedecendo, naturalmente, os milagres vão acontecendo por onde ela passar, porque ela está andando em obediência, Ela não está buscando ser rica, mas buscando enriquecer a vida de tantas outras pessoas, A igreja não foi chamada para ser rica ou politicamente influente ou coisa parecida.
O objetivo da igreja é simples, é imitar a Jesus. Muito simples, imitar a Jesus, certo? E se ela imita Jesus, ela vai fazer o que Jesus quer que ela faça, tá? Nós queremos agradecer mais uma vez a todos aqueles que contribuem com esse programa. Mandamos um abraço para toda a turma da Jocum, tanto a que está aqui na base, né, representada aqui pela missionária Bela, certo? E todos que estão de suporte para a formação desses jovens, né? A Jocum significa Jovens com Missão, né? E é uma agência missionária que capacita obreiros das mais diferentes denominações, certo? Com o objetivo de que esses obreiros conheçam mais ao Senhor Jesus Cristo e venham fazer esse Jesus conhecido em todo lugar. Nós queremos também mandar um abraço para toda a equipe que está lá, né, de Jocumeiros que está lá em Laranjeiras. Mandamos um abraço lá para a Igreja Batista, e a primeira Igreja Batista em Laranjeiras, e a toda a Igreja do Senhor Jesus na cidade de Laranjeiras, né? Um abraço aí aos pastores, líderes, missionários que estão atuando naquela cidade. Também mandamos um abraço para toda a equipe do Sou da Paz, o projeto que o Resgate realiza aqui na comunidade de Santa Maria, na base da Jocum, com as crianças e adolescentes. Um abraço também para a equipe do Projeto Esperança, aqui na comunidade Barroso, na Farolândia, certo? Um abraço para todos aqueles que promovem a justiça por meio de um estilo de vida simples em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos perseverar, né, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, fazendo, né, aquilo que Ele nos mandou fazer. Ele nos mandou fazer discípulo. E esse fazer discípulo envolve justamente mais do que falar. É você se relacionar com as pessoas, vivendo em amor, né, manifestando a graça do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Até mais. Hey, alto lá! Converte TV e Rádio apresentou o programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da